Olá, pessoal do Dominantes Online. Estamos aqui para mais uma videoaula. Eu sou a Luciana Naar, professora de Biologia do curso. Esse módulo é sobre citologia e a gente vai começar a falar sobre o citoplasma. Citoplasma, também chamado antigamente de hialoplasma, mas como ele ainda aparece em prova com esse nome, é legal a gente guardar os dois nomes da estrutura. É aquele compartimento, assim que a gente passa da membrana plasmática, a gente chega no citoplasma, né? O compartimento interno da célula que fica entre a membrana e o núcleo. Ele se divide, então, nessas duas partes, né? O citosol, que é a parte líquida, composto basicamente por água, onde diversos produtos orgânicos e inorgânicos estão dissolvidos ou em suspensão, corresponde a 50% do citoplasma. E a gente tem os chamados elementos figurados, que são, então, as organelas, ok? Então, o citoplasma, o compartimento que é separado entre o núcleo e a membrana plasmática, é composto por essas duas estruturas, o citosol, que seria a parte líquida, e os elementos figurados, que seriam, então, as organelas que existem nesse citoplasma. Vale lembrar, muita gente usa citoplasma como sinônimo de citosol, galera, mas não é legal, ok? Citosol é um compartimento dentro do citoplasma, e citoplasma seria o compartimento total. Quais são as funções do hialoplasma ou citoplasma? Meio de difusão para reações químicas. Ele que dá o veículo, né? As reações do nosso corpo acontecem sempre no estado líquido, por isso que a gente usa água como solvente universal dessas reações, né? Porque a temperatura de 36,5, que é a nossa temperatura interna, a água está sempre no estado líquido. Então, esse citoplasma, ele serve para a difusão das moléculas que vão participar dessas reações. Sustentação interna. A gente vai ver ainda nessa aula que no citoplasma existe uma estrutura chamada citoesqueleto, que vai fazer a função de sustentar e de dar formato à nossa célula. Movimentos celulares, também dado pelo citoesqueleto em conjunto com o citoplasma. Ciclose, que é uma corrente citoplasmática que acontece dentro das nossas células. As organelas, as vesículas, estruturas que existem na nossa célula não estão estáticas, tá bom? Elas estão sempre em movimento, em um movimento de ciclone. Por isso que a gente chama de ciclose. Então, quem dá essa movimentação para a nossa célula é o citoplasma. E também uma movimentação chamada ameboide, que é o quê? O uso de pseudópodes, que é a projeção da membrana plasmática para fora, para o quê? Para tentar fagocitar ou trazer estruturas líquidas ou sólidas para dentro da nossa célula. Tudo isso em função da quimiotaxia. O que seria a quimiotaxia, né? Influência química que vai avisar para a nossa célula que ela precisa emitir esses pseudópodes. Como eu disse para vocês, lá no nosso citoplasma a gente tem o citoesqueleto. O citoesqueleto ele mantém a forma da célula, as organizações do seu espaço interior, como também a capacidade de movimentação celular. Rede intricada de filamentos proteicos que se estendem por todo o citoplasma. Isso é o citoesqueleto. E cada célula vai apresentar a sua distribuição típica. Quem são os citoesqueletos, então, para a gente lembrar? Microtúbulos, formado pela proteína tubulina. Os microtúbulos, eles fazem sustentação e proteção, modificações celulares, motilidade e estrutura de organelas. Microfilamentos são as actinas. Elas têm organização do citoesqueleto, elas fazem toda a organização da malha de citoesqueleto dentro do citoplasma, também servem para dar motilidade para a célula e adesão celular, serve para deixar a nossa célula ligadinha uma nas outras. E os filamentos intermediários, que têm como função a resistência. Vamos falar de cada um deles, então? Filamento de actina ou microfilamento. É o filamento mais fininho que a gente tem.
tá? Ele mede de 7 a 9 nanômetros. Ele tem, na verdade, de 7 a 9 nanômetros de diâmetro. É formado por uma dupla fita helicoidal de proteínas, que é a actina, tá? No caso, quem faz parte da composição dos microfilamentos é a actina. Então, ela forma essa dupla hélice e vai montando a sua estrutura ao longo do citoplasma. Elas vão formar feixes lineares. Então, olha só aqui na figura, a gente pode ver, ó, ela formando esses feixes lineares. E a função delas, então, é sustentar a membrana plasmática e, junto com outras proteínas motoras, fazer a locomoção celular, ok? Já os microtúbulos são os filamentos de maior tamanho. São longas estruturas tubulares, então eles formam realmente um tubo, tá? Por isso o nome é microtúbulo. São retilíneos e rígidos, tá? Que atuam como vias intracelulares. Eles fazem a sinalização, é por eles onde passam moléculas que vão circular de um lado para outro da nossa célula. Ele também faz, a sua polimerização, na verdade, ocorre a partir dos centros organizadores de microtúbulos. Então, a gente tem centros que vão organizar a formação desse tipo de citoesqueleto, e aí ele dá origem ao centrosomo, que é a região que vai formar as fibras do nosso fuso celular. Se vocês não lembram, deem uma olhada mais para frente. A gente vai falar numa videoaula sobre divisão celular, o que são esses fusos. São os fusos acromáticos, né? Importantíssimos para a célula conseguir dividir. Também são responsáveis pela formação de cílios e flagelos. Guarda essa informação. Microtúbulo forma cílio e flagelo. E também para transporte intracelular. Lembra que eu falei? Eles servem como uma espécie de trilho que vai levar uma molécula de um lado ao outro da nossa célula. E, por fim, os filamentos intermediários, né, que é o último dos 3 filamentos que falta a gente conversar. Eles são exclusivos de quem é multicelular. São estruturas altamente resistentes à força de tração e formam as junções celulares. Junções celulares são os anexos na membrana que fazem as células estarem grudadinhas umas nas outras. Então, aqui a gente consegue ver, ó, o citoesqueleto de filamento intermediário. Já os centríolos. Centríolos são organelas, tá, formadas a partir de um par de cilindro oco, constituídos por 9 conjuntos de 3 microtúbulos de proteína. Por isso que a gente está dando ele dentro da aula de citoplasma e citoesqueleto. Porque, na verdade, o centríolo ele é formado por microtúbulo. Ele é uma organela, né, que forma esse tubo oco, esse cilindro oco. Mas esse cilindro oco ele é formado pela forma com que os microtúbulos se colocam, né, na constituição da organela. Então, são 9 conjuntos de 3 microtúbulos de proteínas, como a gente pode ver aqui, ó, 3, 3, 3. Cada grupinho desse, cada trincazinha dessa é um filamento, né, de microtúbulo. Com que função? Participar da divisão celular e originar os cílios e flagelos. É a partir dos centríolos que a gente tem, então, a origem, né, o início da formação de cílios e flagelos. Ribossomos também estão dispersos no citoplasma. São grânulos especializados na produção de proteínas, formados por associação de RNA ribossômico e proteínas. Única organela presente nos procariotos. Podem ser encontrados na forma livre no citoplasma ou aderidos ao retículo endoplasmático. Então, a gente vai voltar a falar de ribossomos quando a gente vê retículo endoplasmático. Então, de novo, só relembrando, porque a gente já teve uma aula em que a gente conversou sobre os ribossomos, são formados por uma subunidade maior, uma subunidade menor e dentro deles é formado a proteína.
E as organelas membranosas que estão ali também no citoplasma. O retículo endoplasmático, complexo golgiense, lisossomos, peroxossomos, mitocôndrias, cloroplastos, vacúolos. Nossa, quanta coisa! É verdade. Mas isso é tema para nossas próximas aulas. Obrigada, galera!